Boa noite. Boa noite. Hoje vamos falar de um assunto bastante delicado, que causou muito conflito e vem causando até hoje, né? A Segunda Guerra Mundial. Mais especificamente, o nazismo. É o que vamos tratar aqui hoje. O que você acha sobre o nazismo? Sim. Muita gente acha isso um tema muito engraçado. Sim. É possível? É engraçado que você foi um judeu, um negro, ou um gay, claro. Mas desculpa pela piada, professor. Enfim, o nazismo tinha um regime muito fechado, porque já o símbolo autoritário, sim. O símbolo dele já simbolizava isso. Simbolizava que eles estavam no centro e tudo girava ao seu redor baseado deles. O nazismo, com um regime muito fechado, ele impunha muitas regras que a sociedade não tinha como aderir na época. Então foi um massacre, morreu mais de 3 milhões de pessoas, não recordo o número de cabeça agora. O irônico é que ainda há, depois de tanto tempo, ainda há pessoas nazistas, consideradas nazistas, entendeu? Sim. Isso ainda causa bastante conflito, como eu disse, entendeu? Não, sim, porque na época o nazismo foi uma coisa um tanto séria, porque virou como se fosse uma religião o nazismo. Então era uma coisa muito séria, ou você era nazista ou você morria. É, realmente era algo obrigatório, né? Quem que não vai ser nazista com fusão na sua cara? Realmente, né? Sim. Então... A gente vai apresentar os produtos dos nossos principais patrocinadores. Se você é nazista e não quer respirar o mesmo ar que o judeu, compre logo essa máscara. Vai facilitar a sua vida. Funciona mesmo. E ó, se não fosse funcionar, eu devolvo o seu dinheiro. Então, essa aqui é uma arma usada na Segunda Guerra, eficaz para matar judeu. Será que tá certo? Funciona. Pega a mãozinha pra frente, vai. Batendo palminha, vai. Batendo palminha, vai. 1, 2, 3. Bote a mão na cinturinha, dando aquela gira. Tá no ar. Boa noite. Boa noite de novo, né? Vamos à previsão do tempo. Previsão do tempo com a Alessandra. Aqui na Alemanha tá chovendo muita bala, meu Deus do céu! Sabemos, somente ideias governamentais não são o suficiente nem o motivo para ter gerado uma guerra da proporção que foi a Segunda Guerra Mundial. Hitler, em 1º de setembro de 1939, inicia seu plano infalível e começa atacando a Polônia. A Inglaterra e a França declaram guerra contra a Alemanha, dando início ao maior conflito ibérico de todos os tempos. Realmente é um assunto bem complexo, né, e importante, vamos dizer assim, para a história, sim, no contexto o geral. início é fundamental para você contar essas histórias. A gente tem uma matéria muito importante, né? Sim. Nós vamos passar agora para nossa repórter, Alessandra, novamente, e que vai entrevistar Hitler. Sim, pra gente saber um pouco mais do outro lado da história. Exatamente. Ficamos aí. Vai. Boa noite. Estou aqui numa entrevista exclusiva com Adolf Hitler. Adolf Hitler. Qual é o motivo desse ideal nazista? Porque a classe alemã é superior, sem dúvidas. Qual é o seu maior inimigo? O grande inimigo do movimento é o marxismo, cujo objetivo final é e sempre será a destruição de toda a nacionalidade não judaica. O marxismo é a tentativa feita pelos judeus no sentido de enfraquecer o princípio da personalidade, substituindo-o pelos prestígios das massas. Por que o senhor é contra as massas? Tudo aquilo que existe de verdadeiramente grande neste mundo resultou da vitória de um vencedor único e não das lutas da coligação. O senhor odeia os judeus? O judeu é o mestre da mentira, e a fraude é a arma com que ele luta. Se o mundo fosse habitado exclusivamente pelos judeus, eles afundariam na sujeira. Além disso, como viveríamos tentando explorar uns aos outros? Acabaríamos por se exterminando mutuamente. O senhor despreza os negros. No Brasil, por exemplo, existem negros que vêm se destacando em todas as áreas. O que o senhor tem a dizer a respeito dos artistas, dos escritores e dos cientistas e dos advogados negros? Um negro que se torna advogado, isso é ultraje, uma ofensa à nossa razão. É uma idiotice criminosa a de quem adestrou durante todos esses anos em um meio macaco até chegar ao ponto de fazer acreditarem que ele é um advogado. Enquanto isso acontecia, enquanto esse investimento era feito,
milhões de indivíduos pertencentes a esta razão, mais relevantes ficaram subaproveitados. Muito obrigada pela presença. Terminamos aqui mais uma edição de jornal. Boa noite. Não terminamos por aqui, não. Ainda tem mais. Boa noite. Boa noite. Agora nós iremos passar as informações exatas a respeito da Segunda Guerra Mundial. Uma das principais causas da Segunda Guerra Mundial foi o surgimento de governos totalitários e expansionistas, em especial na Alemanha, Japão e Itália. O marco inicial, em 1939, ocorreu com a invasão do exército alemão à Polônia. O período de 1939 a 1941 foi marcado por vitórias do eixo, liderados pelas forças alemãs. Em 1941, o Japão ataca a base norte-americana de Pearl Harbor e os Estados Unidos entram na guerra. De 1941 a 1945 ocorreram as derrotas do eixo, devido ao rigoroso inverno russo. Com a entrada dos Estados Unidos, os aliados ganharam forças na frente de batalha. O Brasil participa da guerra lutando contra a Itália, somando uma importante vitória ao lado dos aliados. A guerra terminou em 1945, com a rendição da Alemanha e Itália. O Japão, o último a se render, ainda sofreu fortes ataques atômicos vindos dos Estados Unidos na cidade de Hiroshima e Nagasaki. Após o término da guerra, foram contabilizados milhões de mortos e feridos. Aproximadamente 6 milhões de judeus foram mortos em campos de concentração. Com o final do conflito, em 1945, foi criada a ONU, cujo objetivo principal seria a manutenção da paz entre as nações. E vocês sabiam que o dia 8 de maio é o Dia Mundial em memória das mortes que ocorreram na Segunda Guerra Mundial?